Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horas você está vendo essa aula, mas enfim, sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo aqui sobre poder constituinte. Hoje a gente tem alguns desafios. Hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre poder constituinte derivado de revisão. A gente vai entender que modalidade é essa de manifestação do poder constituinte. A gente vai conversar também sobre o chamado poder constituinte difuso, discutir um pouquinho as questões relacionadas a mutações, né, constitucionais, e por último a gente termina falando sobre o chamado poder constituinte supranacional, que talvez aqui a gente não tenha tanta munição para gastar. Não é um assunto, embora citado pelos autores de direito constitucional, mas é um assunto que vem sendo discutido no âmbito do direito internacional. Mas para que vocês conheçam, para que vocês entendam, né, que tipo de debate é esse, a gente vai tentar discutir um pouco na aula de hoje, ok? Então eu vou fazer aqui, como de costume, uma projeção para que vocês observem, e aí a gente vai preenchendo aquele roteiro de aula. O nosso desafio hoje, pessoal, conforme vocês já começam a visualizar aí no quadro, né? Na projeção aí no Word, o título da nossa primeira aula vai ser, da primeira parte da aula, na verdade, vai ser Poder Constituinte Derivado de Revisão, tá? Antes da gente colocar o fundamento desse poder constituinte derivado de revisão, eu quero só resgatar um pouquinho assuntos que vimos em aulas passadas. Olha só, a gente observou a ideia aqui do poder constituinte derivado reformador, foi? Então, a gente identificou aqui o modo através do qual a Constituição ela é alterada. Então, o que a gente identificou aqui? A gente identificou que a Constituição ela é alterada através da aprovação de uma emenda à Constituição. E esse rito, esse processo de apresentação de uma PEC, de tramitação, de aprovação e de posterior promulgação de uma emenda à Constituição aprovada, ela tem todo o seu regramento estabelecido no artigo 60 da Constituição. Então, a gente viu aqui, para o poder constituinte derivado reformador, a gente viu a possibilidade de quem tem legitimidade para propor uma emenda. A gente viu aqui qual é o rito de aprovação, qual é o quórum, quem é que promulga, dentre outros aspectos. Então, a gente viu no Poder Constituinte Derivado Reformador o modo, pessoal, padrão de alteração da Constituição. Só que, aqui no Brasil, a gente teve ainda uma outra previsão, uma outra hipótese de alteração da Constituição, que foi a que a doutrina convencionou chamar, né, e que daqui a pouco a gente vai ver qual foi o fundamento disso. A doutrina começou a chamar de revisão constitucional, que foi uma possibilidade de alteração da Constituição, mas não nos modos estabelecidos no artigo 60. Então, para você entender, a gente acabou identificando aqui no Brasil duas formas, né, da chamada alteração formal de um texto da Constituição. Que duas formas foram essas? A primeira forma aqui que a gente acabou de falar, né? Alteração formal da Constituição, através do poder constituinte derivado reformador, através da aprovação de uma emenda à Constituição, através do rito do artigo 60. Só que a gente viu também a hipótese, e a gente vai ver, na verdade, a partir de agora, a ideia do poder constituinte derivado de revisão. E eu já vou colocar na tela aí, para que vocês vejam onde é que está o fundamento dessa revisão constitucional, né? E aí a gente começa a entender basicamente o que significa isso. Olha só, você consegue identificar na tela aí a citação, né? Que o procedimento de revisão foi previsto no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias nos termos seguintes. Então, preste atenção no que diz o artigo 3º do ADCT. O artigo 3º diz o seguinte, olha, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Pessoal, a gente tem muita coisa para discutir nesse pequeno dispositivo aqui, nesse artigo 3º, mas antes da gente discutir algumas questões relacionadas à própria técnica desse dispositivo, a gente tem que resgatar algumas questões históricas, né? Helder,
ainda não está muito claro o que seria essa revisão. A partir de agora, a gente começa a fazer um raciocínio para você tentar entender isso daí. Olha só, a, a razão de ser, pessoal, de alterações de uma Constituição, de possibilidade de alterar um texto constitucional, em razão de uma emenda, né, ou devido a uma emenda, ela tem, no fundo, a seguinte lógica. É importante que a Constituição, embora rígida, embora tenha um processo mais complexo, mais laborioso do que o de alteração de uma mera lei, é importante que a Constituição tenha mecanismos de alterabilidade. Afinal de contas, né, devido à dinâmica, devido à complexidade das relações sociais, se a gente estabelece apenas uma Constituição, né, ou se a gente estabelece uma Constituição imutável, a gente teria a necessidade de convocar, em todas as vezes que houvesse necessidade de alterar uma Constituição, a gente teria que convocar o exercício do poder constituinte originário, né? E aí os riscos de rupturas institucionais seriam aqui tremendos. Então, numa acepção e numa perspectiva contemporânea, não existem, né, essas constituições imutáveis. Então, a razão de ser aqui de uma possibilidade de emenda à Constituição é exatamente poder, em pontos específicos, em necessidades específicas, diante de mudanças, né, de circunstâncias políticas, de circunstâncias sociais, haver uma alteração formal do texto da Constituição. Só que aqui no Brasil a gente teve uma peculiaridade, todo mundo deve se recordar, que a Constituinte, né, a Constituinte de 87 e de 88, ela congregou forças políticas extremamente antagônicas, né, desde aqueles que eram considerados mais progressistas, aqueles que eram considerados mais conservadores. E de um modo geral, não só, por assim dizer, a sociedade civil organizada estava lá representada na Constituinte, as mais variadas classes, né, de atividades profissionais, mas até aqueles que até então não tinham nenhum tipo de organização política, né, de organização social, se tentaram se organizar e se juntar de alguma forma para que pudessem ver representados, se verem representados naquele trabalho da Constituinte. Isso acabou gerando, pessoal, muitos debates, né, muitas matérias que não tinham um consenso, e isso acabou gerando, em algumas situações, até um certo entrave, né? Nos termos do que seria ou não regulamentado a nível de Constituição. É tão verdade que a doutrina costuma explicar, por exemplo, que, olha, quando você visualiza que a Constituição diz assim, olha, tal assunto será regulamentado nos termos da lei, tal assunto será regulamentado nos termos de lei complementar, pode ter certeza que aquele assunto ali, ao ser debatido na Constituinte, ele não teve um consenso. Então, naquele momento, como os constituintes não saberiam, né, ou não teriam uma maioria suficiente para que pudesse dar aquele regramento específico a determinada matéria, se deixou para o legislador constituinte, né, para o legislador, o próprio legislador reformador, para o legislador infraconstitucional, que no momento depois, de certa forma, de um pouco mais de calmaria institucional, pudesse dar o regramento àquela determinada matéria. Mas a verdade é que isso acabou gerando, né, no meio de todas essas complexidades, no meio de todas essas divergências, né, não só ideológicas, mas políticas em termos de em qual medida regulamentar ou não determinada matéria, que talvez no bojo da atuação da Constituinte de 87 e 88, o assunto que mais teve divergência foi exatamente talvez o sistema de governo, se o país seria presidencialista ou se o país seria parlamentarista. Para vocês terem ideia, a divergência ela foi tão grande que, embora o Brasil tenha adotado com a Constituição de 88 o presidencialismo enquanto sistema de governo, houve a convocação de um plebiscito, né? E daqui a pouco eu coloco na tela para vocês aí o fundamento desse plebiscito. Houve a convocação de um plebiscito para que o povo pudesse escolher, né, num prazo ali de 5 anos após a promulgação da Constituição. Veja que a gente começa a ver até um período parecido dessa revisão que a gente está falando, mas a verdade é que o legislador constituinte originário estabeleceu que, num prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição, o povo seria chamado, né, seria consultado através de um plebiscito para saber se a gente continuaria presidencialista ou se a gente se tornaria um país parlamentarista, ou se a gente, né, continuaria um país, né, por outro lado, olhando a forma de governo, se nós continuaríamos uma república ou se nós voltaríamos à monarquia. Isso está previsto, pessoal, também lá no ADCT, e eu vou colocar esse dispositivo aqui para vocês observarem. Acompanhem aí a leitura que vocês vão observar aí na tela de vocês agora. Eu estou colocando não na ordem
ordinário, mas é para a gente poder explicar aqui de forma didática. Então, veja aqui o que diz o artigo 2º do ADCT, está logo abaixo aí. O artigo diz o seguinte, olha, no dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia, né, constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou parlamentarismo que deve vigorar no país. Então, aqui será assegurada a gratuidade da propaganda, a justiça eleitoral ia fazer isso, etc. e tal. Então, percebo que o legislador constituinte originário, ele disse, olha, num prazo de 5 anos após a promulgação da Constituição, o povo vai ter que ser chamado a se manifestar se a gente seria parlamentarista, se a gente seria presencialista, se seríamos uma república, ou se voltaríamos a ser uma monarquia, desta feita uma monarquia constitucional. Só um detalhezinho histórico é que o ADCT, o artigo 2º, previu isso para o 7 de setembro de 93, mas uma emenda constitucional, olha aqui o poder de reforma, uma emenda constitucional, a de número 2 de 92, antecipou esse plebiscito para 21 de abril, né? O feriado de Tiradentes, para 21 de abril de 93, e o povo foi às urnas para escolher. Todo mundo deve se recordar dos livros de história, que a gente manteve intacto o sistema de governo e a forma de governo. Continuamos um país presidencialista e continuamos um país republicano, tal qual fora a opção do Constituinte. Muita gente, inclusive, disse que não seria mais possível a revisão constitucional convocada para 93, porque não houve qualquer alteração institucional. E aqui eu já pego um gancho para você entender a razão de ser dessa previsão de uma revisão constitucional 5 anos após a promulgação da Constituição. O que foi que o legislador pensou? Bem, a gente vai ter aqui uma consulta popular. Se o povo modifica o sistema de governo de presidencialista para parlamentarista e de república para monarquia, pode acontecer da necessidade de amplas alterações serem promovidas no texto da Constituição. E se a gente fosse seguir apenas o rito específico do artigo 60, talvez isso gerasse uma dificuldade muito grande do legislador constituinte, né, para conseguir promover as adaptações oriundas dessa escolha do povo. Então, o que o legislador pensou? Vamos estabelecer a possibilidade de uma revisão, e aí, se o povo modifica ou não, independente do que venha a acontecer, essa revisão vai possibilitar ao constituinte, né, derivado aqui de revisão, promover alterações no texto constitucional. Então, repito aquilo que eu falei agora há pouco. A gente teve no Brasil, né, a gente tem um modo ordinário, né, de alteração formal, que é a emenda à Constituição, poder constituinte derivado reformador, lá do artigo 60 da Constituição, e a gente teve essa revisão prevista no artigo 3º. Mas aqui, pessoal, e aqui deixa eu voltar a tela para você prestar atenção em mim, e a gente prestar atenção aqui no que precisa ser observado. Então, olha só, no fundo, o que o legislador constituinte originário fez foi estabelecer um modo um pouco mais flexível, um pouco mais prático de promoção dessas necessárias adaptações, se houvesse qualquer tipo de mudança através desse plebiscito. A verdade, então, é que essa revisão constitucional, ela ocorreu, mas foi uma revisão extremamente tímida, pessoal. Ela foi uma revisão, na verdade, que aprovou apenas 6 emendas de revisão. É por isso que, se você for observar no detalhe, aí já fica a pergunta, né? Imagino que você saiba dessa resposta. Quantas emendas à Constituição foram aprovadas até hoje, né? A aula está sendo postada exatamente no dia que ela está sendo gravada. Então, até o dia de hoje, quantas emendas já aprovamos ao texto da Constituição Federal? Você deve saber que até hoje a gente tem 105 emendas à Constituição aprovadas pelo rito estabelecido no artigo 60, mas também nós temos outras 6 emendas de revisão que foram aprovadas exatamente de acordo com esse procedimento estabelecido no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, tá? Eu vou projetar aqui na tela para você observar quais foram essas 6 emendas que foram aprovadas aqui nessa revisão ocorrida lá em 93, tá? Então, deixa eu fazer a projeção aqui que você vai observar o quanto foi tímida essa revisão constitucional, embora ela tenha ocorrido, tá? Deixa eu fazer a projeção aqui na tela para você poder acompanhar quais foram essas 6 emendas de revisão
que foram aprovadas lá em 93, né? E algumas delas em 94, inclusive. É que a revisão ela durou aproximadamente 6 meses, ela começou no final de 93, só veio terminar em junho de 94. Então foi um período em que o Congresso ficou ali orbitando nessa lógica de promover ou não revisões. Então tá aqui, para você observar na tela as 6 emendas que foram criadas, né, que foram promovidas aí em termos de alteração à Constituição pelo Congresso nessa revisão estabelecida aqui pelo artigo 3º do ADCT. Então, houve uma emenda aprovada em 1 de março de 94, essa é um pouco técnica, porque ela alterou o ADCT, né, nos artigos 71, 72 e 73, e criou um fundo social de emergência, era para tentar sanar de alguma forma as dívidas da Fazenda Pública Federal. Então, isso tem uma questão bem específica aqui. Teve uma outra emenda de número 2, né, que foi aprovada, aliás, todas as outras foram aprovadas, da 2 a 6, elas foram aprovadas no dia 7 de junho de 94, foi o mês em que encerrou essa revisão constitucional, e ela alterou o artigo 50, parágrafo 2º, que estabeleceu a possibilidade de quê? Do Congresso Nacional convocar ministros de Estado e pedir esclarecimentos sobre assuntos relacionados à sua pauta. Então, isso aí a gente vê cotidianamente, né? O Congresso convocando ministros para prestarem esclarecimentos, isso veio na Constituição de 88, com essa emenda de revisão número 2. Veio a número 3, que estabeleceu aqui requisitos para perda e aquisição de nacionalidade brasileira, isso está lá no artigo 12 da Constituição. O artigo 14, parágrafo 19, parágrafo 9, sofreu alteração também com a emenda do número 4, né, que se estabeleceu ali novas hipóteses de inelegibilidade. Talvez, pessoal, nessas 6 emendas aqui, a mais importante, né, ou a mais conhecida delas tenha sido a emenda número 5, que, conforme você pode ver aí na tela, a emenda número 5 foi que alterou o tempo do mandato do presidente, dos chefes do Poder Executivo, né, porque isso acabou reverberando ali para governadores e para prefeitos. Então, até 94, o prazo de mandato do presidente eram de 5 anos. E aí essa emenda ela alterou para 4 anos, né? Então, a emenda de revisão do número 5 foi a que promoveu essa alteração do tempo de mandato do presidente. E aí teve o artigo 55, parágrafo 4º também, que foi alterado pela emenda de revisão do número 6, que foi uma emenda bem interessante também, né? Porque ela estabelece que se o parlamentar renuncia durante um processo de cassação, aquele objeto da renúncia ali vai ficar suspenso e ele vai ter o processo levado à frente. Porque o que no fundo, os parlamentares estavam fazendo até esse momento? Eles renunciavam, né, durante o processo de cassação para que eles não tivessem os direitos políticos suspensos. Porque da condenação no processo de cassação do mandato parlamentar, ele pode, além de perder o cargo, ele pode também ficar com os direitos políticos suspensos. Então, quando ele renuncia ao mandato, ele não vai mais ter a possibilidade de perda do mandato, né? Porque já não mais ocupa aquele cargo. E aí o Constituinte disse nada disso. Você vai ter aqui, né, os efeitos desse pedido de renúncia. Durante um processo de cassação aqui, ele vai ficar suspenso até a deliberação final. Se você for absolvido, a renúncia vai ser aceita. Mas se você for condenado, você é destituído do cargo e vai ter os direitos políticos suspensos, tá? Então, grosso modo aqui, pessoal, essas foram apenas as 6 emendas de revisão que foram aprovadas aqui com esse rito estabelecido no artigo 3º do ADCT. Mas olha só, o que é muito importante aqui perceber, se você até agora não observou, é a gente olhar essa técnica aqui, tá? O que diz o artigo 3º? Eu quero que você acompanhe na tela novamente. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Olha só, pessoal, a gente precisa entender algumas questões aqui que são extremamente importantes, tá? Sobre a revisão constitucional, de maneira tal que a gente precisa observar. Acho que deu um bug aqui na tela, né? Mas já voltou. Acabei de ver aqui que deu uma saída. Mas olha só, a gente tem uma técnica muito importante aqui para observar, que é exatamente o seguinte: olha, a Constituição está falando aqui que essas emendas elas seriam aprovadas por maioria absoluta e por uma sessão unicameral do Congresso Nacional. Quando a gente precisar interpretar, né, o que está dizendo esse dispositivo, a gente, na verdade, precisa vir para cá. A gente precisa identificar aqui no fundo, pessoal, e você vai acompanhar comigo aí na tela,
a gente vai ter que identificar aqui quais são as características dessa revisão constitucional conforme esse dispositivo, né, conforme esse artigo 3º que a gente já acabou de visualizar aqui, e que estabelece essa previsão. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, ó, a partir de agora, estudar aqui as características dessa revisão, ok? Então, a primeira característica aqui, que você já deve ter percebido, é esse chamado aqui, ó, processo simplificado, tá bom, pessoal? O que é esse processo simplificado aqui? É exatamente a previsão de que essa... Eita, deu um lag aqui de novo. Na verdade, é que essa revisão aqui, ela iria ocorrer por maioria absoluta em sessão unicameral, tá? Então, preste atenção aqui. O Congresso Nacional, quando aprova uma emenda à Constituição, ele aprova a partir de que procedimento, né? 2 votações no Congresso Nacional, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, alcançado um quórum mínimo de 3/5. Então, veja que você tem um procedimento aqui extremamente complexo, não é? Então, no caso dessa revisão constitucional, seria apenas uma única votação, tá? Uma única votação, e o quórum para aprovação seria de maioria absoluta. O que significa dizer isso aqui? Significa dizer o seguinte, que essa maioria absoluta, ela é, na verdade, a metade mais um do número total dos membros do Congresso Nacional. Tá? Às vezes a gente tem dificuldade para entender o que seria essa maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral, exatamente por conta de um detalhezinho aqui que é muito importante. Existem as chamadas sessões conjuntas do Congresso, né? Que são sessões em que a votação ela se dá em separado. O projeto de lei, por exemplo, de lei ordinária ou de lei complementar, ela tem uma aprovação na Câmara e depois ela tem uma aprovação no Senado. A própria emenda à Constituição, ela tem uma votação na Câmara e tem uma votação no Senado, né? Depois ela, na verdade, tem 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Então, o que vai acontecer aqui? O que seria, então, a maioria absoluta numa sessão unicameral e o que seria uma maioria absoluta aqui numa sessão conjunta? Pessoal, é o seguinte, a gente tem hoje 513 deputados e 81 senadores, tá? Então, o que é a maioria absoluta aqui? A maioria absoluta é a metade mais um do número total dos membros de cada casa. Então, se num processo legislativo eu quero saber qual é a maioria absoluta da Câmara e do Senado, eu tenho que fazer o seguinte, metade mais um do Senado, né? Se o Senado tem 81 senadores, a maioria absoluta do Senado é o quê? São 41 senadores. Se 513 deputados diz respeito ao número total dos membros daquela casa, uma maioria absoluta na Câmara dos Deputados seria exatamente aqui, ó, 257, a metade mais um, né, 257 deputados alcançariam a maioria absoluta daquela casa. Então, perceba aqui que numa sessão conjunta, em que eu tenho votação na Câmara e eu tenho votação no Senado, essa maioria absoluta aqui, ela é vista na Câmara e ela é vista no Senado. Mas numa sessão unicameral, pessoal, e aqui eu quero que vocês percebam, numa sessão unicameral não existe deputado e senador, existem congressistas. É o Congresso Nacional quem está atuando, quem está votando aquela determinada matéria. Por consequência, o modo de se obter uma maioria absoluta aqui ela é diferente. Por quê? Eu tinha até um colega que explicava isso até de forma didática. Ele dizia o seguinte, olha, a maioria absoluta da Câmara e do Senado é o seguinte, imagina que você tem 2 cestas aqui, tá? Então vem um deputado e deposita o seu voto aqui, e uma outra cesta vem um senador e deposita o seu voto aqui. Então como é que eu tenho que fazer da maioria absoluta para obter numa sessão conjunta? Eu primeiro analiso essa cesta e depois eu analiso essa cesta. Numa sessão unicameral, não existem 2 cestas, existe uma só em que os congressistas irão lá depositar o seu voto e eu tenho que obter a metade mais um do número total dos membros do Congresso Nacional. Então, isso significa dizer que não é metade da Câmara, metade mais um da Câmara, nem metade mais um do Senado, é metade mais um de todo mundo junto. Isso significa dizer que eu poderia ter uma maioria, né, na Câmara que votasse a favor daquela revisão e nenhum senador votando a favor, mas ainda assim a emenda poderia ser aprovada se ela obtivesse a maioria absoluta, porque a maioria absoluta aqui é calculada do Congresso Nacional, tá? Então, veja, a diferença básica aqui é você entender dessa forma. Então, a maioria absoluta numa sessão conjunta, em que a Câmara e Senado votando, são 2/6 de votação. E se eu tenho aqui
a votação a ser falada de uma sessão conjunta, de uma sessão unicameral, né? Uma maioria absoluta de uma sessão unicameral, eu teria esse modo de observação dessa votação. Então, esse modo simplificado, e veja que é muito simplificado realmente, até, afinal de contas, é uma votação numa sessão unicameral, então não são duas votações na Câmara e duas no Senado, é uma votação apenas, e apesar desse modo simplificado aqui, a gente observou, pessoal, a gente acabou observando, não é, que esse modo simplificado apenas nos legou essa, como é que eu posso dizer, apenas essas 6 emendas de revisão, tranquilo? Então, fica essa observação aqui, ok? Olha só, outro ponto aqui muito importante também para a gente perceber. Houve também, pessoal, um prazo determinado para que essa revisão ocorresse, né? Qual foi o prazo que a gente viu agora, né? 5 anos, contados após a promulgação da Constituição Federal de 88. Então, havia um prazo pré-definido. E quem delimitou, pessoal, o tempo de atuação, né? Quem delimitou aqui, deixa eu só ajeitar o celular para ele não cair. Está gravando aqui, não cai não. Então, veja, quem delimitou como é que se daria essa revisão, como é que se daria os horários das reuniões, quem poderia apresentar uma emenda de revisão, como é que seria debatido, como é que seria votado, né? Foi exatamente essa resolução que está na tela aí, ó. Resolução número 1 de 93 regulamentou, né? Regulamentou aqui o processo de revisão. Então, o Congresso Nacional teve que estabelecer como é que seria, tá certo? Essa revisão aqui, através exatamente do estabelecimento de regras para esse procedimento, tá bom? Então, outro ponto aqui, pessoal, que é muito importante para a gente estabelecer. Houve apenas uma única revisão. Tem gente que vive dizendo por aí que seria possível uma nova revisão constitucional dos moldes do que está estabelecido nesse artigo 3º do ADCT, mas muita gente é contra essa possibilidade, porque isso violaria, né, o processo padrão de alteração da Constituição. Então, há quem entenda, inclusive, que isso seria uma cláusula pétrea implícita, e a gente já teve oportunidade, acho que 2, 3 aulas anteriores, de discutir as cláusulas pétreas implícitas, não é? Então, nesse sentido, não seria possível uma nova revisão, né, nos moldes do que foi estabelecido lá no artigo 3º, e isso aqui seria, a chamada norma de eficácia exaurida, ou seja, ela teve uma finalidade específica naquele determinado momento, razão pela qual não caberia mais falar de um novo processo aqui de revisão constitucional, porque isso claramente imagina, né? O Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição convocando uma nova revisão. Então, aquele processo que é dificultoso, que está estabelecido no artigo 60, seria burlado aqui, porque o Congresso Nacional poderia convocar tantas quantas forem as vontades de realização de uma revisão constitucional. Né? Deixa eu só ver aqui o retorno. Então, isso seria uma cláusula pétrea implícita, tá? Não caberia ao Congresso convocar uma nova revisão, porque essa revisão ela foi convocada a partir da vontade do poder constituinte originário. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, isso daqui é uma observação muito importante, né? Outro ponto que você pode observar dessa revisão constitucional é a submissão aos limites materiais, tá? Então, muita gente à época defendeu que essa revisão ela seria ampla, né, de modo tal que não caberia a limites materiais, ou seja, se é para visualizar elementos que deveriam ou que precisariam ter alterações na Constituição, não caberia, portanto, limitações materiais, mas isso ficou bem consagrado na doutrina e na jurisprudência, que não seria uma revisão desprovida de limitações. Então, as cláusulas pétreas, por exemplo, elas figurariam como limites à atuação desse poder constituinte derivado de revisão, tranquilo? Outro ponto também, pessoal, que é muito importante, ficou delimitado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é sobre não ser possível, ok? Não é possível, vou colocar aqui, não é possível a revisão constitucional, nesses moldes aí estabelecidos pelo
artigo 3º, não é possível a revisão constitucional no âmbito dos Estados-membros, ok? Então, não caberia aos Estados-membros estabelecerem um modo simplificado de alteração do seu texto. Lembre-se, né? Eu acho que na aula sobre poder constituinte derivado decorrente, eu fiz uma citação aqui de um julgado em que o Supremo dizia o seguinte, não cabe ao poder constituinte derivado decorrente estabelecer um modo de alteração do seu texto em desconformidade ao padrão estabelecido na Constituição Federal. Isto é, se a Constituição diz que o quórum para aprovação deve ser de 3/5, não cabe ao Estado-membro enrijecer esse requisito para 4/5, por exemplo, nem caberia flexibilizar esse quórum para 2/5, por exemplo. O modelo estabelecido na Constituição Federal deveria ser replicado no âmbito dos estados. Então, o Supremo entende, né, que como não cabe essa mudança aqui, pessoal, como não cabe aqui essa mudança de quórum, né, não caberia também essa possibilidade aqui de uma nova ou uma revisão no âmbito dos estados. Tranquilo? Então, isso é uma observação muito importante aqui. Então, vejam, o que a gente acabou identificando aqui a partir dessa discussão? Que a revisão prevista na Constituição de 88, ela estabeleceu uma exceção à regra, que a regra que a gente tem aqui no Brasil é exatamente a alteração da Constituição através do procedimento estabelecido no artigo 60, né? Não caberia falar de uma nova revisão constitucional, porque essa revisão ela foi localizada no tempo e no espaço, ela tinha uma finalidade específica, ela tinha um elemento específico, um objetivo específico, que era eventualmente promover algumas alterações no texto constitucional, se houvesse, né, modificações quando daquele plebiscito para a escolha de sistema de governo e para a escolha aqui de forma de governo. Tranquilo? Então, isso é um ponto muito interessante para vocês perceberem que vale a pena essa identificação. Tranquilo? Voltou aqui também, não sei porque está dando um lagzinho aqui no vídeo, mas aí já retornou, tá? Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender? Então, isso daí é o que nós chamamos aqui, ó, de poder constituinte derivado de revisão. Foi essa revisão que ocorreu lá em 93 e, segundo doutrina majoritária, não seria, né, possível uma nova revisão constitucional. Tranquilo? Então, vamos avançar aqui, pessoal, para a gente poder discutir um pouquinho esse assunto aqui, ó. Poder constituinte difuso, tá? Poder constituinte. Deixa eu só ajeitar aqui. Poder constituinte difuso. Pessoal, o que é esse poder constituinte difuso aqui? O poder constituinte difuso nada mais é do que aquilo que a doutrina chama, pessoal, de mutação constitucional, né? Antes da gente discutir o que seria essa mutação constitucional aqui, é interessante você só relembrar aquela discussão, né? Que a gente aprende desde as primeiras aulas no direito. A diferença entre o texto e uma norma. O texto ele é um mero enunciado linguístico, não é? Ele é apenas um enunciado. E aí a norma, ou seja, aquela regra de conduta, ou aquele princípio, ele é extraído a partir da interpretação que se dá àquele enunciado linguístico. Essa é uma clara diferença aqui entre o que é um texto para o que é uma norma. Então, por exemplo, aquele famoso dispositivo lá do artigo 5º da Constituição que consagra o princípio da inviolabilidade domiciliar. O dispositivo estabelece, né, que a casa é asilo inviolável. Então, veja, isso é um enunciado linguístico aqui. Mas quais são as normas que se extraem, por exemplo, desse conceito de casa? A casa não é só aquele lugar onde você reside com ânimos definitivos, né? Aquele conceito lá do direito civil de domicílio. Mas o conceito de casa pode ser, por exemplo, uma casa de veraneio, uma casa de final de semana, que você está, por exemplo, passando o feriado, né? O conceito de casa pode alcançar, por exemplo, um quarto de hotel que você está, por exemplo, hospedado numa determinada viagem. Então, veja que o enunciado linguístico aqui, ele permanece o mesmo, né? O texto continua lá intacto, mas as normas que se extraem
desse determinado enunciado é que podem flutuar, que podem variar. O Supremo já chegou a considerar, por exemplo, que caso seria uma bolé de um caminhão, por exemplo, né? Já que o caminhoneiro ele estaria, né, exercendo com ânimo em definitivo aquele local como se fosse a sua própria moradia. Então veja que o texto ele não se confunde com a norma. Então, no final das contas, o que seria então uma mutação constitucional? O que seria esse poder constituinte difuso? Pessoal, isso nada mais é do que a mudança, né, informal da Constituição. Então, veja, até o ponto passado da aula, a gente discutiu o modo formal de alteração da Constituição, através da emenda do artigo 60 e através da revisão do artigo 3º do ADCT. Mas o poder constituinte difuso, a mutação inconstitucional, ela nada mais é do que uma mudança informal da Constituição. O texto permanece intacto, mas a gente tem aqui uma mudança de sentido, uma mudança de significado, outra norma é extraída daquele enunciado linguístico em razão de uma série de mudanças que podem ocorrer na sociedade, né? Uma mudança de cultura, uma mudança de valores, uma mudança econômica, uma mudança política e assim por diante, tá? Então, deixa eu colocar para você aqui um texto para você poder acompanhar, tá? Então, olha só, o que é o poder constituinte difuso, né? É o poder invisível que altera o sentido do texto constitucional sem precisar promover tal modificação através do processo formal, ou seja, um processo informal de alteração da Constituição. Além disso, é um poder de fato, pois se origina de fatores sociais, políticos ou econômicos, né? Então, um determinado movimento na sociedade pode gerar mudança de interpretação, né, de determinado dispositivo da Constituição. Deixa eu apresentar para vocês aqui dois conceitos de que eu gosto muito, tá? Um extraído do livro do ministro Barroso e outro extraído do livro do professor Daniel Sarmento, né? Inclusive orientando do ministro Barroso, o doutorado lá no UERJ. Então veja o que diz o ministro Barroso sobre o conceito de mutação constitucional. À vista dos elementos expostos até aqui, é possível dizer que a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição sem a observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas, e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do direito, uma releitura, né, do que deve ser considerado ético ou justo para que seja legítima a mutação, precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular. Então, isso é o conceito que o ministro Barroso estabelece lá no seu livro, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, e tem um conceito também tirado aqui do livro do professor Daniel Sarmento, que ele diz o seguinte, olha, a mutação constitucional consiste em processo informal de mudança da Constituição que ocorre quando surgem modificações significativas dos valores sociais ou no quadro empírico subjacente ao texto constitucional, que provocam a necessidade de adoção de uma nova leitura da Constituição ou de algum dos seus dispositivos. Então, percebam que esses dois conceitos que eu estabeleci para vocês, eles sintetizam aquilo que eu comecei falando, né? Desse processo informal de alteração da Constituição, da mudança da norma que se extrai do texto. O texto permanece lá intacto, absolutamente intacto, não é? E aí a gente vem aqui a estabelecer uma mudança de sentido, uma mudança de interpretação. Vejam, em países que normalmente adotam um controle de constitucionalidade forte, né, o exercício da jurisdição constitucional, conforme a gente chama, né, um modelo em que há controle realizado por uma Suprema Corte, é comum a gente visualizar essas mudanças, essas mutações constitucionais realizadas pelo próprio Poder Judiciário, né? Em sua maioria isso até ocorre. Mas lembrem-se, o poder Legislativo, por exemplo, ele também interpreta a Constituição.
Na hora de criar uma lei, na hora de expedir um ato normativo, o legislativo está balizado pela Constituição. Então, ele vai interpretar aquilo que a Constituição está dizendo ou não e estabelecer qual é a limitação que a Constituição está impondo para ele, poder legislativo. Então, prestem muito atenção aqui, que é perfeitamente possível que se opere uma eventual mutação constitucional realizada pelo próprio Poder Legislativo, né? Interpretar e estabelecer um novo sentido a um determinado texto constitucional. Você quer ver um exemplo de uma eventual, que a gente pode considerar aqui uma mutação constitucional realizada pelo Poder Legislativo? Vejam, quando a Constituição foi promulgada em 88, já se falava em certa medida, mas não se tinha um clamor social para o estabelecimento, por exemplo, de cotas raciais. Não se estabelecia esse tipo de possibilidade como forma de garantia da igualdade material. O que foi que o parlamento fez depois de um certo tempo? Depois de uma certa parcela da sociedade organizada começar a colocar nos espaços de discussão o debate sobre essa necessidade, né? De se estabelecer cotas raciais, e aí isso em universidades públicas, depois em concursos públicos, né? Se estabeleceu também a partir da reserva, né? O ProUni, por exemplo, reservando vagas para pessoas negras, por exemplo, em instituições privadas. Então, veja o que foi que aconteceu. Se num primeiro momento não se via a igualdade material a partir da necessidade de se estabelecer, por exemplo, as cotas, depois de um certo tempo, o próprio parlamento começou a aprovar leis estabelecendo a possibilidade de cotas em universidades públicas. Isso começou no Rio de Janeiro, depois foi para a UNB, por exemplo. Depois começou a se estabelecer cotas para concursos públicos. Então, veja, é possível que se dê uma nova interpretação a um dispositivo da Constituição, não só por parte do Poder Judiciário, repito, em que pese nos sistemas em que se atribui um grau de importância muito grande ao controle de constitucionalidade, e majoritariamente é o Judiciário quem promove essas mutações constitucionais, é possível que o Legislativo faça isso também. Tá? Então, isso é um detalhe muito importante. Talvez, pessoal, o caso mais conhecido aqui no Brasil de mutação constitucional tenha sido esse que eu vou colocar na tela para vocês aí, tá? Que foi o julgamento da ADPF 132, que foi quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da discriminação, da possibilidade de garantia da união estável para pessoas do mesmo sexo. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, nessa DPF 132, que esse conceito aí, né, de união estável, que o parágrafo 3º diz, olha, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. O Supremo diz que esse dispositivo, ele, a partir de uma mutação constitucional, ele também alcança casais do mesmo sexo, então 2 homens e 2 mulheres, por exemplo, porque nesse sentido aqui, né, operou-se uma mutação constitucional, uma extração de um sentido diferente daquilo que se estabeleceu originariamente no texto constitucional, porque se isso não fosse garantido, né, a 2 homens e a 2 mulheres, a gente estaria aqui, por exemplo, violando o princípio da igualdade, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, parcela significativa da sociedade, né, incluiu nos espaços de debate, nos espaços públicos, essa perspectiva, e quando esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal, nessa DPF 132, o Supremo promoveu, né, essa mutação constitucional e estabeleceu aí a possibilidade, né, de alcance da união estável para casais, né, igualitários. Tranquilo, pessoal? Então, vejam, eu vou fazer só a citação aqui, que eu acho que tem um caso muito interessante, né, que foi julgado pela Suprema Corte norte-americana, que foi esse caso aqui, ó, Brown versus Board of Education, tá? Que foi um caso enfrentado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em relação à segregação racial nas escolas, né? Nesse caso de cima, ó, Psy versus Ferguson, em 1896, já se havia excluído a escravidão nos Estados Unidos. A emenda número 14 de 1868 já tinha excluído, né? Só que ainda assim havia uma política que era dos separados, porém iguais. O que era isso? Né? Os estados estavam adotando o seguinte, um modelo em que nos vagões
né, dos metrôs, né, dos trens, aliás, né, era esse modal aí, essa forma de locomoção, os vagões eles estavam separados, haviam vagões, embora iguais, mas uns eram ocupados por brancos e outros eram ocupados por negros. No primeiro momento, né, nesse julgamento do caso Plessy versus Ferguson, a Suprema Corte disse que isso não violaria a 14ª emenda, porque isso é uma política normal, isso é um caráter igualitário, não se estava violando aqui nenhum tipo de vertente da igualdade, afinal de contas, todos os indivíduos, sejam eles brancos ou negros, tinham acesso à mesma qualidade do serviço, embora em vagões distintos. Então veja que isso foi julgado pela Suprema Corte em 1896, depois de muito tempo, no caso Brown versus Board of Education, em 1954, já dentro de um cenário, pessoal, em que já havia um movimento negro muito forte nos Estados Unidos lutando por direitos civis, houve aqui uma mudança de jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, estabelecendo exatamente a possibilidade de haver um ensino igualitário nas escolas dos Estados Unidos, ou seja, classes ou salas de aula que seriam integradas tanto por crianças negras quanto por crianças brancas. Não poderia haver essa segregação, violaria a 14ª emenda esse tipo de política. Então veja que o contexto ali social fez com que a Suprema Corte dos Estados Unidos ela extraísse, né, um novo significado, desse uma nova interpretação no sentido de garantir esses direitos civis a pessoas negras, né, a partir do acesso à educação. Então, esses foram casos aqui enfrentados pela Suprema Corte. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas se vocês quiserem, eu vou fazer a indicação do livro do meu orientador de mestrado, professor Glauco Salomão, que tem um livro chamado Juristocracia, em que ele aborda muito bem, né, a evolução da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana. É exatamente, salvo engano, é o capítulo 2º do livro dele, que fala exatamente sobre muitos casos que foram enfrentados pela Suprema Corte, né, a partir dessa perspectiva de igualdade, dignidade da pessoa humana. Então, há muitos casos, né, que foram apresentados lá pelo professor que vale muito a pena, tá? O título do livro, pessoal, é Juristocracia e Constitucionalismo Democrático, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então fica aqui a indicação, ó, para vocês depois adquirirem o livro e acompanharem. Inclusive, o professor Glauco tem muitos artigos falando sobre ativismo judicial, sobre juristocracia e assim por diante, tá? Então aí, ó, Juristocracia e Constitucionalismo Democrático. Eu só não vou mostrar o livro agora para vocês porque ele está emprestado. Então, ó, Juristocracia e Constitucionalismo aí democrático, tá? Então vale muito a pena. Esse livro é da editora Jumen Jules. Então é um livro excelente, é fruto da tese de doutorado do professor Glauco. Vale muito a pena aí vocês depois fazerem a leitura, tá? Então, Juristocracia e Constitucionalismo Democrático. Ele tem um capítulo que ele fala muito desses casos enfrentados aqui pela Suprema Corte norte-americana. Tranquilo, pessoal? Então vejam aqui o quanto é importante, em certa medida, haver essas mutações constitucionais, né? Às vezes o rigor de alteração de uma Constituição, né? Às vezes a dificuldade de se promover uma determinada alteração formal da Constituição pode ser substituído aqui por uma mutação, óbvio. Eu não estou dizendo que a gente deve promover o tempo todo mutações constitucionais. Afinal de contas, há certos limites para isso, né? O próprio texto ele pode permitir ou não aquela determinada mutação. Há quem critique, por exemplo, essa mutação que o Supremo promoveu no caso da união estável, né, para casais igualitários, no sentido de que o texto não permitiria essa mutação. O texto era muito claro, né, do alcance da união estável, e isso só poderia alcançar casais igualitários se houvesse uma emenda à Constituição, né, uma alteração formal do texto, mas sem embargo dessas críticas, há certas limitações para a promoção de mutações, né, constitucionais. O texto, muitas vezes, ele é aberto, o texto, muitas vezes, ele é principiológico e comporta determinadas interpretações. Mas, por outro lado, há outros textos que são muito claros, né, que são muito precisos e que não comportam
esse tipo de alteração, né? Esse tipo de mutação. Mas é uma forma, né? É um modo informal de alteração aqui da Constituição. A mutação inconstitucional ou a mutação constitucional, ela tem muitos outros elementos. Infelizmente, pelo tempo, a gente não tem como ficar tratando sobre isso, até porque é um tema que se estuda muito bem em controle de constitucionalidade. Mas essa mutação aqui, que rapidamente a gente acabou de estudar, é aquilo que a doutrina vai chamar, pessoal, de poder constituinte difuso, tá? Que é a alteração informal aqui, pessoal, do texto da Constituição. Tranquilo? Vejam, há um outro tipo de poder constituinte que a doutrina vem chamando, que é o chamado poder constituinte, aqui, ó, poder constituinte supranacional, tá? O que é esse poder constituinte supranacional aqui, que eu acho que é muito importante a gente perceber? Esse poder constituinte aqui supranacional, pessoal, ele é muito falado a partir de um contexto de globalização e de maior interação entre os povos, tá? Eu falei para vocês no início do vídeo que isso é um tema muito discutido hoje pelo direito internacional, pelos direitos humanos, né, internacionais, inclusive os internacionalistas discutem muito isso. Por conta desse fenômeno de maior interação entre os países independentes, né, a possibilidade, por exemplo, através de um bloco econômico ou através de um organismo internacional, haver expedições de normas que serão aplicadas no âmbito dos estados, né, os próprios tratados internacionais talvez entrem nessa discussão, mas a verdade é que diante, né, dessa maior interação entre os povos em razão de uma globalização, há uma ideia aqui que envolve a criação de uma Constituição, para além de umas fronteiras domésticas aqui de um determinado Estado, né? Por exemplo, talvez o grande exemplo na atualidade seja a própria União Europeia, né? Em que você tem aqui, o termo correto não seria chamado de um bloco econômico, mas um bloco, um ajuntamento entre países, e esse ente aqui originário do ajuntamento desses países expede normas, expede atos, né, que vão aqui ser aplicados no âmbito dos países, né, no âmbito interno dos determinados países. É uma discussão muito grande, mas toda vez que a gente encontra, né, blocos econômicos, que a gente encontra determinadas entidades, né, no plano internacional que congregam países soberanos e essa entidade expede determinados atos que são aplicados no âmbito dos estados, né, no âmbito desses países soberanos, a doutrina chama isso de um chamado poder constituinte supranacional, ou seja, que vai além ali, ó, do território, do ambiente doméstico de um determinado país. Então, isso é um debate também que vocês podem enfrentar quando forem estudar direito internacional, quando tiverem mais para frente a possibilidade de estudar outros assuntos, mas é um tema extremamente interessante para quem gosta de direito internacional. Então, nesse sentido aqui, a gente consegue identificar muito bem essa questão do poder constituinte, né? Nessas três manifestações aqui que a gente apresentou para vocês, do poder constituinte derivado de revisão, do poder constituinte difuso e também aqui rapidamente, né, para não dizer que não falei das flores, do poder constituinte supranacional. Então deixa eu só fazer uma nova exposição aqui na tela para que você veja, né, e revise aqui. Importante você fazer essas anotações aí desses fundamentos do que a gente discutiu. Então não vimos aqui poder constituinte derivado de revisão, fundamento legal lá no artigo 3º, né, que convocou o povo brasileiro através de plebiscito para escolher sistema de governo e forma de governo. Logo após, na verdade, né, esse plebiscito, o plebiscito está previsto no artigo 2º e a revisão no artigo 3º. Dessa revisão, nós tivemos aqui 6 emendas aprovadas, né? Temos aí as características da revisão, um sistema um pouco mais simplificado, ocorreu uma única vez, se limitou ali às cláusulas pétreas, né? E não seria possível uma revisão nesses moldes no âmbito dos estados, tá? Então, isso aqui é muito importante para você perceber. E aí a gente viu também poder constituinte difuso, né? Um poder aqui com todas essas características, essa mudança informal da Constituição. Então, tem esses elementos aqui para a gente poder perceber, tá? Então, houve aqui, ó, deixa eu só voltar aqui, rapidamente. Pronto, para vocês me verem novamente, estão vendo aí a tela, mas o vídeo aqui sumiu, né? Então, a gente viu aqui o conceito de poder constituinte, né, difuso, vimos esse exemplo aqui rapidamente da DPF 132,
e agora o poder constituinte supranacional que a gente definiu, tá bom? Então a gente encerra a aula de hoje falando desses três elementos. Espero que de alguma forma a aula tenha ajudado, né, que você tenha compreendido aquilo que a gente se propôs a falar. Qualquer dúvida, lança aqui no comentário, né, qualquer questionamento, qualquer crítica, fica à vontade e a gente vai discutir do tema, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se cuidando, continuem cuidando dos pais, continuem cuidando dos avós, que logo, logo a gente, né, ultrapassa esse período aí de quarentena, de isolamento. Se Deus quiser, a gente já ilesos, né, sem maiores problemas de saúde, tá bom? Então, muito obrigado a todas e a todos. Até